Vamos começar? Vamos. Fica à vontade. Obrigada. Bom, eu sempre brinco quando eu faço qualquer... A gente ficou 2 anos dando aula online, que a gente vira um controlador de voo, né? Então, eu estou aqui com o celular de um lado, o computador, enfim. Então, qualquer problema tecnológico, por favor, nos avise. Não está passando slide, enfim, tá? Sempre quando eu me coloco um desafio para falar em avaliação, eu penso muitas formas de trabalhar esse assunto. Enfim, tento trazer aqui um pouco da experiência que nós temos com avaliação para que a gente melhore, exatamente como a Maraíra falou. As ciências médicas, ela nos dá essa oportunidade, elas nos abrem as portas, aceita as nossas propostas, e não é à toa que nós estamos onde nós estamos, tenho certeza aí, com toda a excelência e o trabalho de todos, tá? Então, hoje nossa meta é falar um pouquinho de construção de itens para as provas. Eu não vou fazer aquele clássico de como deve ser, não deve ser, mas eu vou posicioná-los, vocês todos, como se vocês não fossem um elaborador de itens, mas como vocês fossem um revisor de um item. Então, a gente vai discutir um pouquinho tanto a parte de formatação, enfim, a parte de engenharia desses nossos itens, quanto a questão do que é avaliação mesmo. Vamos fazer um trabalho um pouquinho reverso, começar do fim para o começo, para justamente entendermos o que é esse processo todo, o que a avaliação tem a ver com a nossa vida, tá? Primeira pergunta, vamos lá, vamos interagir. Eu quero que vocês aí façam a leitura desse QR Code que está na sua tela, ou acessem o Mentimeter. Eu acho que com essa pandemia nós aprendemos, ou pelo menos tentamos usar uma série de ferramentas. Acessem o nosso Mentimeter. O Jorge colocou aí no chat o link, fica mais fácil, né? E vamos responder a seguinte pergunta. Vamos fazer um brainstorm aí. Quais as características de um bom item numa avaliação? Sei que muitos de vocês, ou eu já reconheci alguns nomes, tiveram esse desafio essa semana até, né? O deadline foi essa semana. Quais são as características que vocês, na experiência acadêmica, na experiência como docente ou como aluno, consideram aí sendo um bom item de avaliação? Vamos lá, consigam aí, acessem o nosso Mentimeter e vamos ver, observar aí quais são as expectativas de todos nós com relação ao bom item de avaliação. Vou dar um minutinho, rapidinho. Dei 3 chances aí, 3 oportunidades de manifestação. Isso aí, clareza, objetividade. Tá ficando bonito, Fernanda. Tá ficando ótimo, eu adoro essa forma de exposição de ideias, porque realmente a gente tem aí a expectativa, né, de todos os elaboradores, e também nós eventualmente também fazemos aí parte do aluno, né, somos alunos também. Exato. Tá ficando bem bom. Tá ficando bom. Olha só. Tem alguns termos aqui que se repetem de formas diferentes, mas que ótimo. Sem pegadinha? Sem pegadinha, cara. A associação teoria e prática, coerência. Aprendizagem contextualizada. Contextualizada. Esse é um ponto que nós vamos falar bastante aí. Enunciado curto, inteligível, é o que a gente espera, né? Não induzir ao erro.
Sem complexidade, sem erros de interpretação. Ótimo, acho que parou de entrar, então. Bom, tem mais aí entrando, vamos lá. Objetividade, coerência. Interpretação. Faz refletir, método dinâmico, novidade. Coisa vai, né? Muita ideia boa. Olha, Muita eu ideia vou boa. usar esse Mentimeter depois para colocar nos nossos manuais de sugestões Ótimo. aí, né? Porque realmente cada uma dessas colocações de vocês, e é isso que vai balizar também a nossa discussão aqui, que eu acho que a gente pode. Acho que eu paro aqui, né? Sei lá. Tem algum lugar que eu aperto que para o trem, mas não tem problema, vamos deixar aí mesmo. Veja, clareza, objetividade, coerência, ser direto, com objetivos claros, comandos simples, memória semântica. Cara, eu fico feliz em ouvi-los nesse momento, porque justamente é isso que nós esperamos, né? Para todos os termos aqui usados, converge para o que nós falamos e discutimos com relação à avaliação. Então, veja, a partir de agora, nós somos avaliadores de itens, nós somos revisores de itens. Então, vamos entender, vamos tentar aí observar se alguns itens que nós mostraremos aqui trazem esses conceitos ou não, o que poderíamos fazer aí para melhorar, e vamos voltar um pouquinho no que é avaliação. Vou voltar lá à minha apresentação dos slides, para a gente continuar aí a nossa conversa. Eu trouxe um primeiro item, avaliadores. Vocês todos são revisores. Vocês acabaram de encaminhar este item lá para o nosso núcleo de avaliação, que hoje, graças a Deus, ele está cada vez mais parrudo, né? Tem aí uma equipe bem boa. Vocês acabaram de receber este item e vocês irão analisá-los. Com base em todos os aspectos que vocês falaram, aos treinamentos que muitos de vocês já fizeram. Nós temos aí um treinamento lá no ambiente virtual, próprio via, né, até o NDD mesmo, falando de construção de itens objetivos, construção de itens dissertativos, enfim, uma série de discussões em torno disso. Então, vocês já, de certa forma, já tiveram acesso, seja desta forma, por esta via ou por outra qualquer, aos aspectos aí técnicos e também filosóficos em torno da construção de um item. Este é um item nosso, tá? É um item interno de um dos nossos colegas, que ele nos trouxe este desafio. Baseado nas imagens abaixo, classifica os tipos glandulares apresentados. E aí nós temos as várias imagens e o comando de resposta que me pergunta: assinale a afirmativa correta que apresenta a classificação das glândulas de secreção exócrina A, B, C, D, E, F e G. E aí vamos ter aí as várias colocações. Simples tubulosa ramificada, composta tubulosa, simples tubulosa, e assim vai, né? Eu não vou entrar aqui, ficar lendo item nesse momento, tá? Mas ele me questiona com relação aí ao tipo de glândula, ou seja, a partir de uma imagem. O que a gente poderia falar deste item? Vamos lá. Vocês aí indicariam como sendo, está legal, não está legal, o que poderia alterar ou não? Vamos lá. Eu vou abrir o chat aqui no meu celular para ver o que vocês podem. Muito longo? O que mais? Você fala, Renato, muito longo as alternativas, é isso? Ou o desafio é longo, repetitivo, confuso? O que ele está confuso? Marli, vamos lá. Ele está confuso, o aluno ele tem que fazer essa relação aí, decoreba? Sim, pode até ser lá no nível mais inferior ali, mas muitas imagens
coluna para ficar mais visual, relacionar coluna, Luciana, é uma alternativa, uma opção, embora nós não tenhamos observado em provas de larga escala tanto esse modelo, né? Esse modelo que a gente sempre usou lá no muito, né? Usamos bastante. Então, o que tem se observado até mesmo em itens ENAD, enfim, né, de provas de larga escala, é essa correlação desta forma, né, onde você coloca uma imagem e a relação seguinte. Veja, este conteúdo é um conteúdo de ciências básicas, né, citologia e histologia, em que o professor ele tem aí o desafio em observar se o aluno entendeu a morfologia de uma glândula e qual é a descrição dessa glândula, tá? Isso. O comando está relacionando a situação problema. Vocês enxergam a situação problema neste item? Enxergam? Enxerga a situação problema aí? Já esqueci. Ótimo, Mariana, por isso que a gente está aqui para conversar um pouquinho. A situação problema é isso, é a própria identificação visual das glândulas, que numa disciplina de morfologia, ela é o foco, né? Na verdade, é o objetivo daquele momento. Então, essa é uma situação problema. Então, veja, itens onde você coloca imagens, gráficos, nós temos eletrocardiograma, partograma, isso a gente tem visto alguns, né, chegarem lá para a gente no NAVE, legal, essa é uma situação problema, é o desafio de todo dia. Quer dizer, a ciência básica, ela às vezes se depara com a dificuldade em fazer essa correlação com outras áreas, mas é uma forma legal de fazer uma correlação ao, né, se questionar, ao atingir este objetivo, né? Pode ser também, Bruna, descrever, colocar a descrição e o aluno interpretar uma outra forma, outra forma de se avaliar a competência do aluno correlacionar a morfologia ao tipo de glândula. Perfeito. São várias formas, vários modelos aí de se construir um item para se chegar ao objetivo principal. Lembrando, pessoal, que a construção de itens, ela é e deve partir do princípio da própria engenharia. Eu trouxe alguns termos de engenharia aqui, para quem já construiu ou reformou, entende, né? Ou, enfim, de certa forma, vai aí para encontro desse tema, é que dentro de uma engenharia, de uma construção, estou falando de engenharia de construção, engenharia civil, tudo mais, você parte desde o planejamento daquela obra, a viabilidade econômica. Ok, eu vou fazer uma casa de 500 metros, eu tenho condições disso? Ou eu farei um prédio, eu tenho viabilidade, a viabilidade econômica está de encontro? O orçamento, a elaboração do projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, ou seja, eu preciso desses projetos que aí vai culminar com a venda deste imóvel, entrega de chaves e pós-venda. Olha, mas o que tem isso a ver com construção de itens? Traga estes mesmos passos para dentro da nossa meta, né? Construir um bom item. Para que eu construa uma boa casa, eu tenho que projetá-la. Eu tenho que entender qual é o objetivo daquela casa. Tenho que entender quantas pessoas estarão morando ali. Qual é a meta de estar construindo aquele imóvel? É um imóvel comercial? Enfim, né? Aí você pode pensar em vários aspectos. No item é da mesma forma, eu preciso de um planejamento, eu preciso entender a viabilidade daquele item. Se nós pensarmos, o planejamento começa desde a forma de aplicação, vamos pensar no que estamos passando por hoje. A viabilidade econômica em se fazer uma prova online, uma prova no papel. Eu preciso ter essa previsão, né? Quer dizer, a gente trabalha com a construção de itens, mas o projeto é muito maior do que a construção de itens, entre aspas, apenas. Não é apenas por ser algo menos trabalhoso. Dá trabalho pra caramba e vocês sabem muito bem disso, tá? Por isso, o começo dessa nossa brincadeira toda está em entender o que eu quero avaliar. Eu quero avaliar conteúdo puro e simples,
ou eu quero avaliar objetivos educacionais? Hoje, mais do que nunca, se discute os currículos baseados em habilidades e competências e atitudes, né? Competências, habilidades e atitudes. Ou seja, sempre nós já discutimos muito aí em vários momentos e encontros dentro das ciências médicas, essa mudança de visão dos nossos currículos. Se eu mudo a visão do currículo, da formação do meu aluno, eu também preciso que a minha avaliação acompanhe essa mudança de postura. Não que o conteúdo não seja importante, muito pelo contrário, o conteúdo está presente dentro dos objetivos educacionais. O conteúdo específico, ora, como eu vou entender o contexto de um paciente, né, da uma patologia qualquer, se eu não entender desde o princípio a questão da histologia, da anatomia, da fisiopatologia e assim por diante. O objetivo educacional que está descrito na minha disciplina, no meu componente curricular, considera esse conteúdo específico, mas não é puramente o conteúdo específico. Aí vem a estratégia de ensino e a nossa avaliação. Ela está dentro desse todo. Então, quando nós construímos lá atrás o nosso projeto, nosso plano de ensino, estabelecemos os objetivos educacionais e, indo um pouco mais à frente, o objetivo de cada um, a habilidade e competência, principalmente a habilidade de cada um desses componentes específicos, de cada um desses temas específicos, fica fácil fazer a avaliação, entre aspas, tá? Eu consigo, então, captar do meu plano de ensino qual é a habilidade que eu quero testar. E aí vem a elaboração do nosso item, e vem toda essa discussão com relação à engenharia. O item está longo, não está longo, tem contexto, não tem, eu estou medindo, de certa forma, averiguando a aquisição de qual perfil de conhecimento. Tá? Então, à luz desses objetivos educacionais, as minhas disciplinas, cada uma delas tendo seus objetivos, tem-se, então, aquela pergunta: ao final desse conteúdo, o meu aluno será capaz de avaliar, construir, né, interpretar, qual é o objetivo daquele conteúdo diante aí da construção do ensino em si, né? Então, a minha avaliação precisa refletir o que eu ensinei. E aí, alguns de vocês colocaram lá na nossa nuvem de palavras exatamente esse aspecto. Fazer, averiguar, enfim, né? Avaliar o que foi ensinado e como foi ensinado. Tá? Então, o aluno desenvolveu as competências propostas daquele conteúdo em todos eles, né? Se eu divido meu conteúdo por temas principais, por competências macro, enfim, eu estou fazendo essa averiguação. Aí vem o nosso clássico Bloom, trazendo alguns aspectos técnicos e de construção que facilita a nossa vida. Existem vários contrapontos, né? Enfim, outros autores vieram posteriormente, mas o Bloom foi um marco, né? Bloom e equipe, né? Foi um marco dentro da avaliação, trazendo aí alguns, até classificando alguns verbos dentro da sua escala. Então, desde o recordar até o criar, e aí temos a versão clássica, a versão atualizada, depois outras versões, né, não é o objetivo aqui falar de Bloom, mas justamente por conta eu preciso entender, eu preciso compreender qual é o objetivo educacional do meu conteúdo. Veja, eu não fugi do conteúdo, o conteúdo está ali, para, inclusive, fazer a avaliação do mesmo. Eu trabalhei aquele determinado conteúdo no âmbito do recordar, aí vira a questão do decoreba, quer dizer, são as habilidades de baixa complexidade, né? Ou seja, se eu trabalhei nesse nível, é esse tipo de observação ou de avaliação que eu preciso trabalhar também no meu instrumento avaliativo. Assim como os demais. Se eu trabalhei os conteúdos meus educacionais ao ponto do aluno conseguir criar algo,
lá nas minhas habilidades, enfim, de alta complexidade, né, eu posso e devo fazer esse tipo de avaliação. Lembrando que nessa lógica, os níveis mais complexos aí dentro dessa classificação, dessa taxonomia, já tem como prerrogativa o conhecimento dos níveis menos complexos. Tá? Então, é até onde meu aluno é capaz de chegar neste conteúdo. Essas são as reflexões que nós temos feito, e eu sei que eu acompanho assim, um pouco de longe, mas eu acompanho as próprias capacitações que o NDD tem trazido, que as ciências médicas têm trazido, que é instigar a nossa atuação como docente para que nós consigamos, né, trazer este aluno para o maior grau de complexidade no momento correto, né? No momento da minha disciplina ou do meu semestre ou do meu curso, para que ele seja capaz, ao final, de fazer toda essa correlação. Agora, se eu faço tudo isso em sala de aula, eu estimulo o que o aluno analise, que ele avalie, que ele crie, a minha avaliação tem que refletir também, eu deveria refletir também estes aspectos. Então, o questionamento que eu faço, ele deve refletir esses aspectos. Então, vem aí, não é novidade nenhuma, a taxonomia nos auxiliando neste processo de construção de itens, que é o link que eu quero fazer com a taxonomia. Tá? Quando eu falo, eu posso aqui, é um exemplo, eu esqueci de colocar a modo da apresentação, mas enfim, este é um exemplo, peguei lá da educação, como eu poderia mudar dentro da taxonomia de Bloom, e também, obviamente, da minha abordagem, o tema educadores do século XXI. Vamos partir de baixo para cima, tentando aumentando aí a complexidade, a avaliação de um aluno a partir do conhecimento, enfim, que eu tenha apresentado aí sobre educadores do século XXI. Imagine, então, que eu fiz a minha exposição, a minha dinâmica, trabalhei com os alunos sobre esses educadores. Se eu apenas trabalhei em nível de citar os nomes e falar quem são os educadores do século XXI, ou seja, trabalhei ali na faixa do conhecimento, a questão mais abaixo aí, que é liste o nome dos principais educadores do século XXI, cumpre com a avaliação que eu espero daquilo que eu apresentei a eles. Agora, se eu já fiz e apertei as linhas de pensamento desses educadores, eu posso aumentar um pouco mais o grau de complexidade, solicitando que o aluno descreva as principais linhas de pensamento de 3 educadores do século XXI, por exemplo. Ok, mas eu fui um pouquinho mais além. Eu trabalhei com a aplicação desses conceitos. Eu trabalhei as linhas de pensamento, correlacionei com a aplicação de situações de cotidiano, então eu posso aumentar um pouco mais o grau de complexidade do meu item, solicitando, por exemplo, que o aluno escolha uma linha de pensamento e demonstre a sua aplicação no cotidiano. Veja, eu estou trabalhando o mesmo tema principal, porém com grau de complexidade, mas eu devo ter feito este trabalho em sala de aula. Se eu apenas citei o nome dos educadores, como eu vou solicitar que esse aluno ele faça essa conexão com linhas de pensamento se eu não fiz esse trabalho em sala de aula? Então, isso incorre muitas vezes, já aconteceu conosco, né? Acho que muitos de vocês se lembram, do aluno vir com a seguinte reflexão: eu não vi esse assunto em sala de aula. E às vezes acontece que não viu mesmo. E às vezes acontece que eu tenho que até anular uma questão em função disso. E isso não é legal. Isso deve ser trabalhado antes de se apresentar um objeto de avaliação, antes de apresentar o nosso instrumento. Ok, mas aí, olha, eu fui um pouquinho mais além no meu assunto, que é o assunto aqui, educador do século XXI, onde eu fiz a discussão, a análise destes vários autores, mostrando convergências e divergências de pensamento. Eu posso fazer esse tipo de questão, né? Eu posso questionar o meu aluno. Compare os principais pontos de convergências e divergência. Beleza. Agora eu posso um pouquinho mais além. Pedir e solicitar, se eu fui um pouco, eu explorei esse assunto ao ponto que meu aluno seja capaz de sintetizar o que foi falado,
formular uma linha de pesquisa, seria uma linha de pensamento, desculpa, seria uma forma de questionamento aí dentro dessa mesma pensamento. Veja, eu estou complexando o nosso assunto, ou seja, estou dando mais complexa essa sua análise, ao ponto de mais lá no ponto, né, no ápice aí da taxonomia, após a leitura, por exemplo, de um determinado texto, tentar selecionar ali daquele texto partes que concordam ou discordam do pensamento de um educador qualquer, que eu escolha lá né, no meu discurso. Então, veja, são vários, eu estou tratando do mesmo tema, porém com outros graus de complexidade. Voltando lá para o nosso item, em que nós temos as glândulas ali expostas. Eu estou estou no primeiro grau aí, no primeiro, né, lance aí da taxonomia, que é o conhecimento e também compreensão. Eu identifico uma estrutura e digo quem ela é. Eu olho para uma radiografia e digo o que eu estou vendo. Eu vejo uma imagem endoscópica lá, fiz uma endoscopia, vejo, opa, essa eu estou identificando. Se eu correr um pouquinho mais à frente, vou pegar esse último exemplo que eu dei, e eu peço a identificação e o prognóstico, eu já faço a chamada para um grau maior de interação entre os conhecimentos. Então, esse é um ponto importante, pessoal, porque, veja, nós estamos ainda num grau, isso a educação de modo geral, que é o grau de fragmentação dos conhecimentos. Mas a disciplina a anatomia faz isso, a fisiologia faz aquilo, a histologia faz outra coisa, a semiologia, enfim. Nós dividimos a formação profissional em fragmentos, mas nós precisamos fazer essa integração. E aí vem, Maraíra aqui está representando a disciplina de integração curricular, a necessidade de termos este instrumento dentro da nossa rotina, que é um momento de integração de conhecimentos. Eu acho que foi um grande desafio fazer isso, e vocês sabem disso, que nós já estamos, né, já completamos aí o nosso ciclo de 8 semestres, para que esse menino, quando chega lá na frente, estou falando da medicina, mas os outros cursos também cabem aqui, fazendo também o mesmo exercício, tem justamente fazendo esse link, porque a vida real é complexa. A vida real não me traz a fisiologia sentada, eu sou dentista, né, na minha cadeira, me traz um indivíduo completo, onde ele tem uma série de alterações sistêmicas e bucais que refletem no meu posicionamento, minha tomada de decisão. Então, esses desafios todos que nós passamos ao aluno durante o curso de graduação têm como objetivo atingir a complexidade da profissão para que ele atue de forma coerente, correta, enfim, que seja feliz, né? Que ele chegue lá nos seus objetivos profissionais. Então, a atuação profissional, em sendo ela complexa, ela precisa dessas integrações. Nós ainda estamos caminhando para isso, tá? Nos demais conteúdos programáticos, mas nós vamos chegar lá. Tá? Que é tentar ao máximo integrar os conteúdos também dentro de um próprio conteúdo programático, uma própria disciplina, se realizar esse tipo de integração. E fora as demais complexidades da nossa vida, né? Nossa vida acadêmica, o nosso próprio ENAD tenta fazer isso, né? No sentido de que quando eu leio uma questão, eu não sei qual é a disciplina, eu enxergo vários conteúdos programáticos aí, que é exatamente o que a gente tem tentado aí estimular na construção de itens, concursos e etc. Tá? Então, voltando à nossa questão ela se remete ao plano de ensino. Então, o principal de todo o processo é o plano de ensino. Aqui no plano de ensino dessa disciplina, fala de tecido epitelial e revestimento glandular, que faz parte da sua ementa, ele cumpriu lá no item, né, desenhado, e olha, dominar os conhecimentos científicos básicos, está dentro aí da competência que a disciplina se propõe. Ou seja, eu tenho que voltar ao meu plano de ensino para entender o que eu quero deste aluno. Muitas vezes a gente faz o plano de ensino e esquece dele, deixa ele guardadinho lá.
Quer dizer, o ideal até que seria que nós fizéssemos dentro de cada tema trabalhado, ou seja, cada um dos itens da minha mente, que eu tivesse a habilidade descrita para aquele item. Né? Eu vou trabalhar o quê? Qual a habilidade? Reconhecer em lâmina histológica os tipos granulares. Seria uma habilidade que eu estou, ou seja, o aluno está dentro do tecido epitelial, ele está identificando a glândula, o revestimento e assim por diante. Então, quando vocês, então, fizerem, eu vou fazer, preciso construir a minha avaliação formativa, olha no seu plano de ensino, veja se os seus itens estão cumprindo com aquilo que você se propôs no início do semestre. Outro item, pessoal, os pólipos malignizados deverão ser considerados de bom prognóstico quando apresentam o exame histopatológico, exceto margem de ressecção. Gente, a gente não vai discutir aqui conteúdo, tá? Células carcinomatosas diferenciadas, não haver invasão intravascular, não haver invasão de vasos linfáticos. Qual é a avaliação de vocês, meus revisores de itens, com relação a este item que eu apresento a vocês? Vamos lá. Isso, Bruna, que bom! Parabéns! Eu peguei de propósito, né? Vocês viram isso. O exceto. Mas por que eu não posso assinar ou colocar exceto? É muito mais fácil construir um item com exceto. Muito mais fácil. O que mais que nós vemos aí? E trapezoidal, Maraíra, exatamente. A dupla negativa, não haver, não haver. Isso daí induz muitas vezes, opa, tá errado. Situação, problema, Fer. Isso mesmo, Fernanda. Cadê a situação, problema? Pessoal, a construção, ou seja, aquela engenharia com situação, problema, o enunciado e as alternativas, partem da prerrogativa do que eu quero avaliar. Quero avaliar habilidades e competências, ou eu quero a memorização, mesmo que essa habilidade e competência seja no nível mais simples, ali no caso da taxonomia, trazer um contexto faz com que eu consiga aí fazer a relação de todos, né? Todos esses aspectos. Então, tudo que vocês falaram realmente é isso. Quando eu vejo um item desse, não há paralelismo sintático, cada uma das alternativas aí tem, lógico, a questão do formato trapezoidal, que você trabalha com a questão até neural, né, da visão ali, da arquitetura deste item, vamos dizer, aí é o projeto arquitetônico mesmo, né, do nosso item, eles devem ser considerados no momento da sua construção, para que eu tenha um item que realmente mensure. Na verdade, todos os aspectos de engenharia têm como o objetivo principal esse item está mensurando alguma coisa? Ele está atingindo o seu objetivo? Então, pela análise do discurso, aí vem a questão do correto, essa ordem da frase de cunho positivo faz com que o destinatário, que é o nosso aluno, aja de melhor forma ao encontro aí, respondendo o que o avaliador está esperando, ou seja, uma determinada questão, o aluno precisa saber que há apenas uma possibilidade correta. Pessoal, uma só, tá? Uma possibilidade correta. Então, quando você coloca o exceto, eu tenho 3 corretas e três corretas e uma falsa. Né? E realmente, quando se analisa os instrumentos, quando se tem o exceto, o bom aluno se confunde. Então, de repente, não estou discriminando, que é o que eu quero. É uma pegadinha? Aí volta lá para o nosso nuvem de palavras. É uma pegadinha? Quer dizer, ou eu estou atingindo o meu objetivo. Pessoal, a avaliação não é uma arma que o professor tem nas mãos para aquele aluno que eu gostaria de penalizá-lo. Não. A avaliação é um instrumento educacional que nós temos em mãos para que o aluno aprenda, para que o aluno saia daquela zona dele de conforto, muitas das vezes, e se desafie. E esse aluno de hoje é esse aluno que gosta de ser desafiado. Então, a gente tem, nesse caso, aqui os dados, e aí depois nós vamos falar um pouquinho disso, já estou aí, enfim, eu sei que o meu tempo não é tão longo, por mim eu ficava o dia inteiro falando isso. Quer dizer, estes dados aqui são a análise
daquele item que nós acabamos de mostrar, em que a alternativa B, vamos voltar um pouquinho, a alternativa B seria indicada como a correta pelo construtor do item, e eu tenho aqui do lado os gráficos, esse gráfico que vocês podem e terão acesso em algum momento, ele mostra o seguinte: grupo 1 é o grupo de alunos que teve menor desempenho na prova inteira, na avaliação no instrumento inteiro. E o 5 é o grupo que teve melhor desempenho naquele documento, tá? Naquele instrumento, tá? E aqui estão dividindo os resultados finais em 5 grupos, né? Em 5 grupos de alunos. Em cada uma das alternativas, o percentual de alunos que respondeu aquela alternativa. Ou seja, resumindo, no grupo 1, eu tenho alunos que respondeu a letra B, que é a correta, mas foi em menor proporção. Se bem que aqui, olha, entre o grupo 1, que é o grupo de menor desempenho da prova, ou seja, tiraram as menores notas, e o grupo 5, que são, vamos dizer, os que tiveram melhor desempenho, ou seja, estudaram mais, sei lá, né, enfim, se empenharam mais, eu tenho uma diferença aí de em torno de 20%, né, a diferença entre um e outro. Mas o que chama atenção, a alternativa A atraiu mais. Por que será, né? Não sei. De repente, agora quem entende, o elaborador do item que vai fazer essa análise. Opa, essa realmente tinham duas respostas. Essa alternativa A também pode ser uma resposta. Aí a coisa complica, né? Porque eu tenho duas alternativas corretas. Daí você, eventualmente, complica no sentido, opa, ou eu tenho que anular esse item, ou eu tenho que considerar as duas alternativas como correta. Então, esse padrão aqui não é o padrão que normalmente a gente gostaria de ver dos nossos itens. Eu vou mostrar outros padrões que vocês vão entender, né? Ou seja, o padrão que normalmente eu espero é que o aluno do grupo 5, que é o grupo que teve melhor desempenho, acerte as questões, ou seja, sei lá, 100% desses alunos acertaram, enquanto os alunos dos grupos mais, vamos dizer, dos 1, 2, 3, ou seja, com menor desempenho, acertem menos. Então, essa linha verde aqui, que é a linha do item, da alternativa correta, ela seria mais ou menos esse sentido aqui, certo? Então, de baixo para cima. Enquanto as demais, que são dos distratores, geralmente nos grupos com menor desempenho, atrai mais esses distratores, deveria atrair, de alguma forma, esses indivíduos, então teriam maior percentual de respondentes para estes itens e que vai decaindo nos grupos de melhor desempenho. Então, esse seria o perfil, né, de um item que tem esses parâmetros psicométricos e tudo mais dentro do esperado, tá? E a nossa vantagem é que o nosso Educat, né, que nós usamos, vocês a partir de agora estão, né, com mais propriedade em serem dos itens, pode fazer essa análise para a gente, tá? Dizer, só para resumir a análise deste item, este item, pelo bisserial que ele apresenta, não vou entrar nesses detalhes a fundo, mas pelos dados estatísticos que ele me apresenta, ele foi um item considerado ruim, tá? Um item com uma discriminação baixa, com bisserial também baixo, né? Então a gente acaba, a estatística acaba nos acusando, vamos falar assim, né? Acaba nos avaliando de certa forma. Então, realmente é um item que a gente tem que ficar atento. E eu trouxe alguns itens ENAD. Nós não vamos gastar o nosso tempo lendo o item, mas fazendo um breve resumo, este item apresenta uma situação problema e pede diagnóstico, conduta e prognóstico no caso clínico descrito. Se vocês fecharem, né, ou não lerem, como a gente não leu, o caso escrito, nós conseguimos responder essa pergunta? Eu não li o caso. Se eu for direto para meu comando resposta, eu consigo responder? Consigo ou não consigo? Sim, Marina. A gente na verdade, a gente tem, a partir de agora, né, essas análises, a gente está no processo, né? As dicas, nós já fazemos isso há algum tempo, aí a Maraíra pode me corroborar aí com a minha informação. Mas as demais provas, nós vamos já, a partir do momento que a gente... Por isso que é o nosso estímulo de usar o Educat, tá? Porque a gente, a partir do momento que está dentro do sistema, mesmo que ainda não sejam todas as provas
online, né? As provas serão em papel, mas elas serão lidas, né? E serão aí exportadas para o sistema. A gente vai ter acesso a estes gráficos, item a item. E nós temos, consequentemente, a avaliação do instrumento inteiro. É isso que a gente quer, que vocês tenham acesso aos resultados, vocês interpretem o seu resultado, né? Porque senão o universo é muito grande, mais de 1000 itens, nós somos aí nessa próxima prova, então pelo menos cada um se autoavalia, né? Uma autoavaliação é interessante. Então, veja, se nesse item que eu estou mostrando aqui do ENAD, eu tenho uma série de informações aí sobre o nosso paciente. Esse é o contexto, é um paciente, tem 3 anos de idade, aposentado, hipertenso, etc, etc, etc. E eu pergunto, diagnóstico, conduta e prognóstico. Se eu não ler o meu caso clínico, eu não respondo esse item. Pessoal, quando vocês fazem uma situação problema, veja se, ao apagar ou tirar aquela situação problema, seu aluno responde. Se o aluno respondeu, eu estou textualizando e não contextualizando. Então, essa é uma análise que é legal que vocês façam, né? Olha, este item que eu acabei de mostrar já tem um padrão um pouquinho diferente, onde a resposta correta é a letra A, tá? É a letra A, aqui, olha. 94% dos respondentes do grupo mais avançado, ou seja, dos alunos melhores aí dessa galera, e aí ENAD, essa galera é o ENAD, então multiplique bastante aí o número de alunos, acertou essa questão dos melhores. Enquanto do grupo de menor desempenho, 54% acertou essa questão, tá? Isso aí, Pauli, obrigada. Esse relatório será, sim, disponibilizado a vocês, enfim, de alguma forma mais dinâmica. Então, veja, eu tenho um item que o grau de dificuldade mostrou que é um item fácil, com um bisserial legal, acima de ponto 300 é um bisserial legal, e que discrimina, acima de ponto 300 também é uma discriminação boa. Então, um item que fácil, gente, não é porque é fácil, ele é ruim, não. É necessário que eu tenha itens fáceis, mas itens que discriminem, itens que que tenham uma construção aí legal. Então, cada item aí que a gente vai fazer esse tipo de abordagem. Então, só a conclusão aqui que esse item foi muito bom e em função dos dados estatísticos. São os 3, bisserial, discriminação e grau de dificuldade ou de facilidade. Alguns autores falam grau de facilidade. Eu trouxe ENAD porque ENAD vamos dizer, costuma ser o padrão ouro, mas eu vou mostrar que nem sempre ele é, tá? Esse outro item fala de uma questão relacionada à pneumonia e descrevendo 5 pacientes. E a pergunta, qual paciente era elegível ao tratamento em domicílio? Tá? Então, eu preciso ler o caso, né? Preciso ler a situação problema, senão eu não respondo este item. Olha o que aconteceu com este item, parecido ao item anterior. Essa aqui, a linha que é laranja, essa foi uma outra análise não feita, igual a que nós apresentamos no Educat. Hoje no Educat a gente padronizou, né? A linha verde é sempre a correta. Aqui ainda as cores não eram padronizadas. Mas a linha D aqui é a alternativa correta. Então, se o seu item tiver esse padrão, você pode ficar feliz. Opa, o item está dentro dos padrões aí, estatísticos. Nós tivemos um delay aí de 2 anos, 2 anos, praticamente 1 ano e meio, de provas online à distância, que mostrou que algumas, não vamos falar de divergências, mas alterações nestes gráficos, em função, provavelmente, aí nossa observação, das provas não terem sido sigilosas durante esse período. Então, o meu aluno, durante esse período, ele fazia prova em grupo. Consequentemente, a discriminação era muito ruim. Eu me lembro até que uma das professoras da DIC comentou, falou, nossa, minha prova está ruim. Não, a sua prova não está ruim, porque não está discriminando. Não, a forma de aplicação dessa prova, que foi uma prova online, que certamente os nossos alunos fizeram essa prova em grupos paralelos, realmente a discriminação acaba sendo comprometida. Eu não sei de pronto a resposta, eu sou um aluno que não estudei aquele assunto, eu colocaria um distrator e não a alternativa correta, mas eu sei que o meu colega que estudou este assunto e tem certeza que a correta é aquela outra alternativa, eu vou na onda desse meu colega e acerto a questão.
Então, o acerto, ou a não discriminação, na verdade, ou seja, discriminar entre quem estudou, quem não estudou, quem sabe, quem não sabe, quem está preparado de quem não está preparado, fica complicado quando a gente faz provas nesse nível, tá? Agora, depois desse período, e a gente já observou isso dos nossos relatórios, nós estamos entregando agora, né, da prova do final do ano, falando das DICs, né, que já não vimos acontecer como constância a não discriminação. Então, o fato de se estar sendo desafiado dentro da realidade acadêmica, ou seja, eu estou fazendo minha prova sozinho, também interfere, obviamente, nos meus dados estatísticos, tá? Então, esta última questão, uma questão de grau médio, também com bisserial bom, com discriminação boa, enfim, eu estou aí tendo itens legais, tá? Agora, veja essa questão de 2010. O ENAD melhorou bastante, alterou bastante, na verdade, modificou a construção de itens também. Estudos recentes indicam que algumas medicações promovem maior redução de mortalidade na insuficiência cardíaca, levando em conta os conceitos da medicina baseada em evidências, são medicamentos com essa propriedade. E aí a lista de medicamentos, tá? Vamos entender o que aconteceu com essa questão. Olha o que PROCOC aconteceu com essa questão, né? Estatisticamente falando. Eu tenho que a linha alaranjada é a correta, até houve aí uma tendência a ficar semelhante aos gráficos anteriores, mas também houve uma certa confusão aí. A alternativa A, ela foi até mais prevalente entre as escolhas do que a alternativa correta. Quando você, professor, estiver diante do seu item e falar, poxa, o que aconteceu com esse meu item? Por que meus alunos estão respondendo mais uma alternativa do que outra? Volte ao seu item e entenda qual foi a confusão. E aí, a partir de se ter esta análise pessoal, né, você, consequentemente, tem aí condições, inclusive em sala de aula, desfazer esta confusão. E aí vem a necessidade do sistema. Ora, eu não tenho condições braçais de analisar estes itens, todas as minhas avaliações, se não for através de um sistema rápido, né, de inteligência aí, artificial que nos auxilie. E isso o Educat faz para a gente e vai fazer aí, como a própria Pauliane trabalha conosco lá no NAV, acabou de comentar, tá, Marina? Fica nosso compromisso contigo. Então, nesse item apareceu um item com baixo grau de discriminação, difícil, provavelmente muito acerto ou erro por conta do chute mesmo, né? O aluno não respondendo de forma, né, examinando aí as suas competências, e acaba que nós perdemos a oportunidade, talvez, de avaliar uma outra habilidade de uma forma mais coerente, tá? E aí, mais um caso, falando enfim, da clínica médica e tudo mais, relacionado a parto, abortamento e tudo mais. De novo, qual é esse perfil? Veja, perfil semelhante ao que nós vimos até agora. Pessoal, construção de itens, plano de ensino, quais são as competências que eu pretendo, quais as habilidades em cada um desses temas. Se eu sei isso claramente tenho isso claro na minha cabeça como docente, fica mais fácil construir meu item. Mas o necessário é que você tenha isso bem claro. Eu vou selecionar as habilidades e construo meu item a partir de então. Com isso, estou indo, né, e fazendo aí, às vezes, da avaliação baseada nas competências e não apenas no conteúdo. O conteúdo está inserido nessa competência. Lógico, eu não tenho como, né, desvincular esses dois aspectos. A competência é construída em cima dos conteúdos que são ministrados. E a avaliação precisa estar casada com todos estes detalhes, tá? Neste item também, o item que teve uma boa discriminação. Tá? Essas interpretações são baseadas em parâmetros de referência, um item de grau médio e um item que está, que valeu-se, né, de ter se colocado aí numa avaliação. Quando vocês analisam os ENADs, vocês devem ter se deparado em algumas avaliações que existem itens que são descartados.
os itens são descartados da prova e até do cômputo geral daquela avaliação por conta desses dados estatísticos e de análise aí mais aprofundadas estatísticas, né, destes itens. Aí o próprio INEP já descarta este item. Tá? Eu faço parte do Banco Nacional de Itens e quando o meu item aparece numa prova ENAD, eu fico ansiosa até que nós tenhamos acesso ao relatório de área, né? Onde apresentam-se esses mesmos dados que eu estou mostrando para você, o ENAD também apresenta, e isso é público, tá? Você entra lá no INEP, você tem esses relatórios ali. E para a gente que elabora, quando você olha um item seu, eu vou correndo nos resultados para ver se meu item está mantendo esse padrão. E é uma felicidade quando isso acontece, tá? Então, veja, a validade dessa avaliação educacional sempre se pauta em eu estou medindo o que eu proponho a medir? Se não, eu estou simplesmente construindo um instrumento para cumprir a data proposta no meu cronograma lá na minha instituição. Estou avaliando o desempenho desse meu aluno baseado à luz das competências que eu trabalhei em sala de aula? Sim ou não? Se eu estou fazendo dessa forma, análise e interpretação dos resultados são válidos. As estratégias que eu estou utilizando também são válidas. Agora, se não, acaba sendo inválida a nossa análise. E também inválida essa relação com a minha estratégia de ensino. Eu preciso fazer essa correlação como docente. Ou seja, a gente só dá aula, eu até brinco, se você só dá aula, olha o trabalho que nós temos à frente, né? Nós precisamos também ter essas noções todas. Eu falo que eu sou uma apaixonada pela pedagogia, minhas meninas sabem disso, é justamente para que a gente faça e tenha esse desafio ao encontro das nossas avaliações. Nós preparamos esse material que foi divulgado para vocês, que é o resumo do resumo do resumo dos aspectos de engenharia de construção de itens. A presença de um texto base, de uma situação-problema, este é o chamariz para o assunto, para a competência que você está ali elencando para aquela análise, para aquela avaliação. Pode ser a figura, pode ser não precisa ser o texto do tamanho que o ENAD propõe, tá? Veja que são situações aí atreladas à sua disciplina, ao momento daquele item, mas que chamem a atenção, que façam o aluno sair da memorização para a aplicação daquele conteúdo que você trabalhou no seu dia a dia, na sua disciplina. O enunciado é somente a pergunta, ele não deve conter dados a mais, além daqueles dados que já foram colocados lá no texto base. E as alternativas, que são alternativas que compõem o gabarito e os distratores, ou o gabarito que é a alternativa correta, e os distratores que são as alternativas incorretas. Tá? Elas devem ser claras, vocês colocaram isso na nossa nuvem de palavras, deve ser clara, sem pegadinha, de uma escrita, né, dentro do padrão da cultura brasileira, né? Nossos itens devem ser escritos com a língua culta, o português culto, né? Quer dizer, teve uma época atrás que o ENAD trazia itens para avaliação da segunda língua em espanhol e inglês, né? Isso caiu, né? De alguma forma, eles não consideram mais a necessidade dessa avaliação, mas nós precisamos escrever isso, tá? Quer dizer, tem que ser relevante, preciso, plausível, quer dizer, é necessária aquela informação ou não? Às vezes a gente acha que fica bem bonito colocar uma figura bonita, mas se eu tirar aquela figura, o aluno responde da mesma forma. E eu falo isso porque já aconteceu comigo, né? Quando nós estávamos construindo, e vocês participaram disso, a prova chamada ANASEM em 2016, eu fiz parte da comissão assessora de área, eu me lembro que eu construí um item, coloquei uma figura, uma charge, eu achei o máximo, ficou lindo a charge. Aí, quando nós passamos pelo setor, existe um setor dentro do INEP que faz a análise da sensibilidade daquele item, foi retirada. Por quê? Não que assim, não estava legal a minha charge, mas que não tinha necessidade de se ter aquela figura. Então, sempre observe, essa figura é necessária? Às vezes
ok, né? Até que fica interessante. Mas para fins de avaliação, de análise e avaliação, se ela não for necessária, não precisa estar ali. Se aquele, você coloca um caso clínico enorme, cheio de dados do paciente, e que mais confundem o aluno do que leva o aluno a refletir sobre aquele caso. Se não for necessário para que haja reflexão, você pode remover aqueles dados que não são interessantes, não são necessários. Interessantes são, mas não são necessários. E, pessoal, vocês são os elaboradores, vocês detêm esse conhecimento, tá? Não esperem, aí já falando como NAVE, que nós, do NAVE, quando chega um item, que nós faremos, enfim, a gente faz propostas, sugestões, né, enquanto da análise de um item. Mas não, de modo algum a gente tem capacitação para alterar qualquer tipo, ou para trabalhar com algum conteúdo. Em algumas coisas a gente até dá alguns pitacos, mas não é o foco, tá? Então, esse mapa mental aí que foi construído pela nossa equipe, realmente ficou muito legal. Guardem, né? Deixa lá, quando vocês forem construir, façam um checklist a partir desse mapa mental. Quando se fala da discursiva, da mesma forma. Tá? Quando o seu texto base, mais enunciado, eles estão dentro desse preceito, são muito semelhantes, né? Com relação à clareza, à objetividade, à necessidade, tá? Evitando alguns termos, embora, pessoal, a gente sabe que nessa construção de provas que nós estamos tendo nesse momento, pelo desafio de se fazer a prova objetiva e dissertativa em espaço restrito, o se, quem, quando, acaba sendo necessário. Mas numa prova mais elaborada, usar e abusar, né, das complexidades dentro da construção de itens é mais interessante. Quando a gente fala em termos de ENAD, é interessante e necessário que a gente faça esse tipo de exercício, justamente porque o meu aluno ele vai ser avaliado em relação à dissertação. Quanto ele sabe dissertar um determinado tema. Tá? Então, o item, a resposta dele deve ser um parágrafo ou dois dissertativos, tá? E não em tópicos. E esse é um dado que a gente precisa ficar atento. Então, explicar, justificar, diferenciar, destacar, são aí os verbos, né, usados para esse perfil de questão, né, que é a questão discursiva. Nós falamos mais das objetivas, porque geralmente até a quantidade de itens que estão sendo construídos são maiores, e a gente fica atento aí a esses detalhes, tá? Então, outro detalhe importante para quando se faz a análise da prova, aliás, a construção da prova dissertativa, é que se tenha uma chave de correção adequada. Até nós poderíamos inferir aí, numa prova de larga escala, na própria ENAD, tem lá, sei lá, quantos mil alunos fazendo ENAD, quem corrige essa prova é uma equipe calibrada dentro de uma chave de correção. Então, você que vai ser elaborador no próximo ano, e eu coloco isso como desafio, no momento que sair o edital para inscrição de novos construtores de itens, eu tenho certeza que vocês, das ciências médicas, que já tiveram todas as experiências, são candidatos, assim, de primeira para o Banco Nacional de Itens. E eu também sugiro que vocês façam essa inscrição, que vocês assumam esse desafio, porque é uma experiência ímpar na nossa vida. E vocês terão que colocar uma chave de correção bem legal, justificada, com todas as bibliografias pertinentes, atualizadas, para que não se tenha dúvida com relação àquela resposta. Tá? Então, a chave de correção ela é importante, faz parte do processo. Tente manter o anonimato nas provas, corrija as provas quando vocês fizerem correção de uma prova dissertativa, todas elas, a mesma questão, né, de todas as provas de uma vez, que fica realmente, você consegue balizar aí até a própria interpretação dos dados e tudo mais. Então a discursiva é um outro desafio. Outro detalhe que às vezes a gente não faz porque não tem muito tempo, né, até pelo tempo de entrega de notas, é tentar ao máximo fazer intervalo entre as correções para evitar o cansaço e o erro aí durante as correções. Todos nós já tivemos essa experiência certamente na nossa vida acadêmica, tá? Então vamos também, né, obedecer, quando pudermos, estes intervalos, tá? E aí, para, né, resumir todo o nosso
a nossa discussão de hoje, a construção de itens objetivos, esse é um mapa mental, e aí eu dou aí o crédito ao professor Matheus, que faz parte da nossa equipe, né? Onde ele diz o seguinte, nós temos o seguinte, a construção de itens objetivos deve estar pautados pela ordem direta, evitando duplicidade e ambiguidade. Deve ser pautado pela impessoalidade, evitando o emprego de palavras coloquiais e gírias, a não ser que esteja dentro da competência a ser analisada por aquele item, prezando pelo padrão culto da língua, tá? Entendam que desde que não seja essa a necessidade de avaliação daquele item, tá? Isso também passa pela questão de sensibilidade. Ou seja, este item, lógico, principalmente se fosse um item nacional, vamos imaginar, né, lá do ENAD, por exemplo, eu preciso enxergar aquele item sendo lido por um aluno do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, enfim, Centro-Oeste, ou seja, o Brasil inteiro lendo este item e interpretando da forma como eu quero, tá? Simples, vocês falaram, alguém colocou assim, que o item seja simples na sua construção, mas que seja coerente com aquilo que eu quero avaliar. Frases curtas, o texto de agradável leitura, todos esses aspectos são aí dicas, né, na construção de item. Inclusão no comando resposta ou enunciado, é a mesma, é a chamada, é a pergunta é o enunciado. Deve ser direto, preciso, evitar termos de maior dificuldade, banir o exceto e o falso, como a gente já falou, conter o problema a ser resolvido, ou seja, este enunciado ele deve ser a pergunta, qual é o desafio? A partir deste caso que eu quero, tá? Ser objetivo, ou seja, ter uma única resposta, uma interpretação única do meu gabarito, tá? Evitando as pegadinhas. Vocês colocaram esse na nuvem. Estou feliz porque estou vendo aqui que o pessoal se empenhou, eu digo vocês como nossos alunos nesse momento, fizeram as capacitações provavelmente, e quem não fez, entra lá no AVA, faça a capacitação, que nunca é tarde, né, para a gente fazer de novo. Essa nossa construção, no caso, nós usamos 4 alternativas, tá? Não digo na nossa construção, poderíamos usar 5, como o Enádio faz, mas, enfim, é uma escolha nossa, não interfere no resultado final, na própria estatística, análise bisserial, discriminação e tudo mais, sendo um gabarito e 3 distratores, sendo que esses distratores devem ser plausíveis, tá? O que significa? Não serem distratores absurdos. Então, absurdo já, o aluno, ao invés de ter 4 alternativas, você passa a ter 2, 3, aí você altera todo o objetivo daquele item. Evitar nenhuma das alternativas, todas as respostas anteriores, que tenha paralelismo sintático, extensão semelhante. Se eu pudesse pegar uma régua e medir todas as alternativas sendo do mesmo tamanho, seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue. Por isso, aí o formato trapezoidal acaba sendo preferido, né, nessas questões, tá? Então, sempre iniciando artigo, verbo, substantivo, que seja, que tenha uma construção sintática igual em cada uma das alternativas. Então, veja, esse é um resumo mesmo, esse realmente, além do mapa mental que a gente já passou anteriormente, que traduz aí a engenharia. Então, eu estou trabalhando com a arquitetura, com a hidráulica, com a elétrica, estou deixando todos os aspectos aí da construção do meu item para que a minha casa, ao final, que é o meu item finalizado, seja uma casa harmônica, agradável e que atenda às minhas expectativas. E que aí no pós-venda desse imóvel, ou seja, da pós-aplicação do meu item, eu tenho os resultados que eu espero, que eu realmente estou discriminando, estou avaliando, estou aí trabalhando com essas habilidades e competências e construindo um aluno que no desafio esteja mais próximo daquele mundo complexo e não daquele mundo setorizado que a gente constrói o nosso curso por disciplinas, mas que ele tenha a experiência, que ele saia das ciências médicas, dos vários cursos, apto a enfrentar os problemas lá na frente.
tá? Então, minha avaliação tem essa predisposição, ou seja, mensurar, atribuir juízo, atribuir valor e avaliar a competência a ser desenvolvida. Tá? Então, essas competências, essas referências estão lá na minha base curricular, estão lá no meu plano de ensino, estão inseridas nas competências que eu definir que sejam elas mensuradas, resultando na minha lista de habilidades. Eu tenho a competência de dirigir, mas eu tenho a habilidade de dirigir caminhão, tenho a habilidade de dirigir um caminhão de sei lá quantos metros, com carga pesada. Essa é a minha habilidade, a competência é o dirigir, é o macro, né? A competência eu tenho assim, desenvolvo essa competência a partir de várias habilidades. E é isso que nós fazemos em cada um dos nossos componentes curriculares. Tá? Então, a avaliação da aprendizagem é um procedimento contínuo, é formativo, tem o objetivo de verificar os conhecimentos para que eu atinja o objetivo final, que é o desenvolvimento das necessidades de um indivíduo para que ele se transforme num profissional, seja qual a área for, né? Seja da engenharia à medicina, é esse o objetivo da nossa avaliação de aprendizagem. Regra de ouro, avalie apenas o que foi ensinado e como foi ensinado. Essa é uma regra que vocês devem colocar aí como meta sempre, evitando as pegadinhas. O aprendizado em avaliação vai de encontro a todas essas necessidades. Nós aprendemos neste último ano a trabalhar no meio de papéis, né? Galerinha da minha equipe, do NAVE. Nós não tínhamos uma impressora até o começo do ano, era um desafio nosso, hoje nós temos uma gráfica, praticamente. Nós tivemos aí o volume de trabalho foi multiplicado várias vezes. Eu brinco que essa gráfica veio para a gente, essa máquina enorme aqui. Hoje nós já estamos além, maior especialidade, né, nesse nosso processo. Trabalhamos nos vários cantinhos das ciências médicas, o teatro, a biblioteca e tudo mais. Ficou muito legal. Dizer, toda a página, nós brincamos, toda semana fazendo concurso, né? E concurso parrudo, né? Com várias provas, vários cargos. Quer dizer, nosso trabalho, ele realmente, graças a vocês, graças às Ciências Médicas que deu essa abertura, graças à minha equipe que cresceu diante de tudo isso. Nós aí gastamos muito papel por enquanto, mas nós queremos aí no futuro menos papel e mais tecnologia, estamos partindo para isso. Esse semestre, já duas turmas, 2 semestres, primeiro e segundo, farão provas diretamente no computador. Quem sabe nas segundas, aí, nas sumativas, a gente faça essa inversão. O próximo semestre, todas elas no computador. Nós já não somos mais assim, já demos o destino final para muitas dessas caixas, tá? E o online, que está chegando aí a nossa realidade. O nosso núcleo ele é formado por essa equipe que está nos atendendo, a professora Marcela, recém-chegada, estou como coordenadora geral, ela é coordenadora administrativa e pedagógica, nossa subcoordenadora que está aqui já andou aí respondendo algumas mensagens no chat, a Pauliane, o Matheus, que eu vi que estava aí também, a Deisiane, são os nossos administrativos, nossos docentes, então, a professora Cristina, professor Matheus, professora Luciana e professora Débora, todos eles muito empenhados em fazer tudo isso acontecer, tá? O Educat, não posso deixar de falar deles, que eles têm nos auxiliado pra caramba, o Educat, a avaliação, tá? O Educat avaliação nós já usávamos há muito tempo, agora com a nova versão e com o apoio dessa equipe aí, tem feito acontecer. Eu não coloquei aqui por falha minha, mas a TI, na figura do Tiago, também tem nos auxiliado bastante, pessoal. Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo, eu sei que eu ultrapassei acho que não, até que não, porque nós começamos um pouquinho depois, e com essa frase que o Bill Gates coloca, né? Tente 1, 2, 3 vezes, se possível, a quarta, a quinta, quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Persista.
dizer, construir itens não é fácil, né? Porque nós estamos nessa seara que para a gente é fácil, não é mesmo. Tá? A gente tem itens que eu gasto horas para construir, outros são mais fáceis, por conta do conhecimento que eu adquiri na minha vida, e vocês também assim o fazem. Mas persista. Na primeira vez, tem muita correção, na segunda tem menos, mas se eu perceber que com o passar do tempo, vocês atingirão o objetivo final. Então, não desistam nunca, nós contamos com vocês. E muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram no sábado de manhã. Obrigada, Valquíria, juro que eu tentei, tá? Fernanda, querida, obrigada. Você que coordena e já se apresentou como coordenadora do NAVE, né? Coordenadora geral. E agora eu quero passar uma novidade, Fernanda. Eu te peço licença, que você agora é a coordenadora do curso de odontologia da faculdade. Esqueci. Recém-aprovado, a gente tem mais um curso na nossa área de saúde. Muito obrigada pela participação. Eu acho que você, como eu disse no princípio, realmente descortinou, abriu horizontes para as nossas ideias, para as a nossa excelência, em busca da nossa excelência de itens. É uma construção diária, é uma construção... eu falo que é subir escadas cada dia um pouquinho mais. Não é fácil, mas o NAVE nos dá um apoio gigante, nos dá um preparo muito e um resguardo, sabe? Nos resguarda a desenvolver itens melhores e passar nossas ideias para um papel de forma avaliativa. Eu te agradeço muito. Nós vamos contar com você ainda por muito e muito tempo. Amém. Que a coordenação de odontologia te deixa mais próxima ainda mais da gente, mais próxima aqui nos corredores da faculdade. E eu abro para perguntas, né, professor George? Tem alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que foi muito bom, Fernanda. Ufa! Sempre é um desafio falar para uma equipe dessa, né? Eu vou confessar que a gente fica com esse coração, né? Falei que quase que eu tomei um propranolol antes, porque acho que vou tomar um antiarrítmico aqui para coisa. Mas a gente respira fundo, faz uma meditação, tá tudo certo. Mas você está aí atrás com a sua mãe? A sua mãe que está aí? Olha lá, bonitinha. A melhor professora. Vem cá. A melhor aluna. Peraí. A minha melhor aluna está aqui, olha. Olha, vem cá, vou falar uma coisinha. Qual que é o nome aqui. dela? Eunice. Vem aqui, mãezinha. Ei, Eunice, bom dia, parabéns pela filha. Bom dia, Eunice. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Ela é de ouro. Ela sempre me assiste. Estou muito feliz. Obrigada, a senhora é muito bonita. Assim como a Fernanda. Muito obrigada. Ai, gracinha. É minha filha. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Fernanda, mais uma vez, boa sorte nesse novo desafio seu da odontologia, que é uma grande conquista para a gente. Obrigada por tentar nos ajudar e nos capacitar sempre em nome do NDD. Eu te agradeço, né, George? Que é um prazer trabalhar com você e com todo o seu time. Muito obrigada, gente. Valeu e bom fim de semana, bom descanso. Eu sei que muita gente aqui trabalhou pra caramba com esses itens essa semana, foi uma correria, mas estou à disposição, NAVE está à disposição, a odontologia está à disposição. A gente vai ter muito desafio aí daqui para frente. Em fevereiro do ano que vem, vamos ter vários aí futuros dentistas também nesse desafio de avaliação, enfim, mas já pega uma casa arrumada, né? Uma casa já com tudo ali, só basta aprimorar aí dentro da nossa área. Conto com vocês também, com o NDD, com toda a estrutura que vocês nos agraciam, para que dê certo, né? Já deu, na verdade. Já deu. Né? Mas continue dando certo. Pessoal, olha, valeu pra caramba. Eu espero poder ter cumprido com a minha missão de hoje e colocamos-nos à disposição dentro do NAVE, e eu, Fernanda, como da odontologia também, enfim, né? Onde eu estiver, enfim, estou aí disponível à disposição para que der e vier. Grande abraço a todos. Queria reforçar aqui, Fernando, os agradecimentos, agradecer aos professores. É bom retomar com esses encontros,
né? O encontro fica gravado para quem quiser acompanhar depois. A gente passa uma lista de presença aqui para os que estão acompanhando sincronamente, para a gente poder fazer esse registro e certificar. E agradeço muito a fala, as palavras. É bom retomar com o assunto que eu comentei com a Maraíra, que todos envolvem bastante, né? Então, acho que é um ponto importante para reflexão e fico feliz de poder ter acompanhado aqui. Um abraço e um bom final de semana, Fernanda, Maraíra e todos os professores. Um abração. Tchau, pessoal.